Os animais africanos se destacam por suas incríveis qualidades, pois este vasto continente oferece as condições ideais para o desenvolvimento das mais incríveis espécies. O deserto do Saara, a floresta tropical do Parque Nacional de Solonga, lá no Congo, ou a savana do Parque Nacional de Amboseli, lá no Quênia, são alguns dos muitos exemplos da variedade de ecossistemas que abrigam uma grande parcela dos animais da savana africana. Quando falamos em África, na verdade nos referimos aos 54 países que fazem parte deste continente, que está dividido em 5 regiões. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, vamos falar sobre os animais mais lindos e fantásticos que existem no continente africano, suas características, curiosidades e muito mais, mostrando a riqueza da fauna do terceiro maior continente do mundo. O meu nome é Giliardi Silva e bem-vindos ao canal Cristal do Tempo. Sem mais delongas, chamo o DeLorean! Meus queridos amigos, então vamos começar falando sobre o elefante africano. É considerado o maior mamífero terrestre do mundo. Pode atingir até 5 metros de altura, 7 metros de comprimento e pesar cerca de 6.000 quilos. As fêmeas são um pouco menores, porém, estes animais têm um sistema social matriarcal e é uma fêmea alfa que mantém o rebanho unido. Além de seu tamanho, é a tromba que diferencia de outras espécies herbívoras. O elefante macho adulto se distingue por orelhas altamente desenvolvidas, um tronco longo e grande presas de marfim. As presas das fêmeas são muito menores. A tromba é usada pelos elefantes para retirar a grama e as folhas e colocá-las na boca. Também é utilizada para beber a água. As enormes orelhas são usadas para resfriar o corpo deste paquiderme por meio de seu movimento tipo ventilador. Embora estejamos bem conscientes de sua inteligência e capacidades emocionais, que o tornam um animal muito sensível, a verdade é que um elefante selvagem é um animal muito perigoso, pois se sentir ameaçado, pode reagir com movimentos muito bruscos e com impulsos que podem ser fatais para o humano. Agora, meus amigos, vamos falar sobre o búfalo africano, ou também chamado de búfalo cafre. É provavelmente um dos animais mais temidos, tanto pelos animais quanto pelas pessoas. É um animal gregário, que passa toda a sua vida se movimentando na companhia de uma grande manada. É também muito corajoso, portanto não hesitará em defender seus semelhantes sem medo, podendo provocar uma debandada diante de qualquer ameaça. Por esta razão, pessoal, o búfalo sempre foi um animal altamente respeitado pelas populações nativas. Os habitantes e guias das rotas africanas geralmente usam coleiras que emitem um som característico, muito conhecido pelos búfalos, assim por associação, tentam minimizar a sensação de risco para estes animais. O leopardo africano é encontrado em toda a África subsaariana, preferindo ambientes de savana e pastagem. É a maior subespécie de leopardo, pesando entre seus 24 e 53 quilos. Embora alguns indivíduos maiores tenham sido registrados, é mais ativo ao amanhecer e ao entardecer, pois é um animal crepuscular. Graças à sua versatilidade que lhe permite subir em árvores, correr e nadar, o leopardo africano é capaz de caçar gnus, chacais, javalis, antílopes, até mesmo girafa filhotes. Como curiosidade, podemos salientar que quando é completamente preto, como resultado de melanismo, o leopardo é chamado de pantera negra. O rinoceronte negro, que na verdade tem uma coloração que varia do marrom ao cinza, é um dos maiores animais da África, atingindo até 2 metros de altura e 1.500 quilos de peso. Ele habita Angola, Quênia, Moçambique, Namíbia, África do Sul, Tanzânia e Zimbábue. Este animal, extremamente versátil, pode se adaptar a áreas desérticas, bem como às áreas mais florestadas, e pode viver entre seus 15 e 20 anos. O leão é o animal mais famoso da África, considerado o rei das florestas. Este superpredador é o único com dimorfismo sexual,
o que nos permite diferenciar os machos com sua crina densa das fêmeas, que carecem dela. É considerado o maior felino da África e o segundo maior do mundo, somente atrás do tigre. Os machos podem chegar a 260 kg de peso, enquanto as fêmeas pesam no máximo 180 kg. As fêmeas são as encarregadas da caça, para isso elas coordenam e perseguem a presa escolhida, podendo atingir até 59 km em sua aceleração mais rápida. Esses animais africanos podem se alimentar de zebras, gnus, javalis ou qualquer outro animal. Um detalhe que poucas pessoas sabem é que o leão e as hienas são rivais que lutam entre si pela caça. Vocês conhecem o animal gnu? Existem duas espécies na África, o gnu de cauda preta e o gnu de cauda branca. Estamos falando de animais grandes, já que o gnu de cauda preta pode pesar entre 150 a 200 kg, enquanto o gnu de cauda branca tem um peso médio de 150 kg. Eles são animais gregários, o que significa que vivem em rebanhos de um grande número de indivíduos, que podem chegar a milhares. Eles também são animais herbívoros, alimentando-se de capim, folhagem e plantas, e seus principais predadores são os leões, leopardos, hienas e cães selvagens africanos. Eles são particularmente ágeis, podendo atingir 80 km por hora, além de serem especialmente agressivos, uma característica comportamental essencial para a sua sobrevivência. Vocês já ouviram falar do animal facoceiro? Ele também é conhecido como javali africano. Eles habitam as savanas e áreas semidesérticas, onde se alimentam de todo tipo de frutas e vegetais. Embora sua dieta também inclua ovos, aves e carniça, portanto eles são animais onívoros. Esses animais africanos também são sociáveis, pois compartilham áreas de descanso, alimentação ou banho com outras espécies. Além disso, estamos falando de um gênero de animais inteligentes, que aproveitam os ninhos de outros animais para se refugiarem dos predadores enquanto dormem. A chita ou guepardo se destaca por ser o animal terrestre mais rápido na corrida, graças à sua incrível velocidade de 115 km por hora, alcançada em distâncias entre 400 e 500 metros. Assim faz parte da lista dos 10 animais mais rápidos do mundo. A chita é esbelta, com uma pelagem amarela ouro coberta com manchas pretas de forma oval. É muito leve, pois ao contrário de outros grandes felinos com quais compartilha seu habitat, pesa entre 40 e 65 quilos, razão pela qual escolhe presas pequenas como impalas, gazelas, lebres e jovens ungulados. Após a espreita, a chita começa sua perseguição, que dura apenas 30 segundos. Este animal está numa situação vulnerável e corre risco de extinção. Pessoal, vamos falar sobre agora o mangusto listrado. Ele vive em diferentes países do continente africano. Este pequeno animal carnívoro não ultrapassa 1 kg de peso, porém são animais muito violentos, com várias agressões entre diferentes grupos, causando mortes e feridas entre eles mesmos. Eles vivem em comunidade de 10 e 40 indivíduos, que se comunicam constantemente uns com os outros. Eles dormem juntos e têm hierarquias baseadas na idade. O cupim da savana africana passa muitas vezes despercebido, mas desempenha um papel fundamental no equilíbrio da biodiversidade da savana africana. Esses animais são particularmente avançados e possuem um sistema de castas estruturado com um rei e uma rainha no topo da hierarquia. Estima-se que seus ninhos, onde vivem milhões de insetos, ajudam a aumentar os nutrientes no solo e promovem a canalização da água. Portanto, não é surpreendentemente que eles estejam sempre cercados de plantas e outros animais. O rinoceronte branco habita na África do Sul, Botsuana, Quênia e Zâmbia, entre outros países. Existem duas subespécies, o rinoceronte branco do Sul e o rinoceronte branco do Norte, extinto na natureza desde 2018. Mesmo assim, ainda há 2 indivíduos do sexo feminino em cativeiro.
É particularmente grande, pois um indivíduo adulto masculino pode ultrapassar 180 centímetros de altura e 2.500 kg de peso. É um animal herbívoro que vive na savana e no campo, quando em uma corrida pode atingir até 50 km por hora. É também um animal gregário, vivendo em comunidades de 10 a 20 indivíduos, que atinge a maturidade sexual tardiamente, por volta dos 7 anos de idade. É considerado uma espécie quase ameaçada de extinção, dado que existe um interesse internacional pelas espécies para a caça e a fabricação de artesanato e joias. Entre os animais da África, há 3 espécies de zebra: a zebra comum, a zebra do greve e a zebra da montanha. Estes animais africanos estão listados como com menor preocupação, ameaçados de extinção ou em situação vulnerável, respectivamente. Esses animais pertencentes à família dos equídeos nunca foram domesticados e estão presentes apenas no continente africano. As zebras são animais herbívoros, alimentam-se de capim, folhas e brotos, mas também de cascas de árvores ou galhos, com exceção das zebras de greve. As outras espécies são muito sociáveis, criando grupos conhecidos como haréns, onde o macho, várias fêmeas e seus potros vivem juntos. Você já ouviu falar do nome gazela? Chamamos gazela a mais de 40 espécies de animais do gênero gazela. A maioria delas existem atualmente. Esses animais vivem principalmente na savana africana, mas também em certas áreas do sudoeste asiático. São animais muito esbeltos, com patas longas e faces alongadas. As gazelas também são muito ágeis, podendo alcançar os 97 km por hora. Eles dormem por curtos períodos de tempo, nunca mais do que 1 hora, sempre acompanhados pelos outros membros de seu grupo, que pode chegar a milhares de indivíduos. O avestruz é a maior ave do mundo, alcançando uma altura de mais de 250 centímetros e pesando 150 quilos. Está perfeitamente adaptado às zonas áridas e semiáridas, razão pela qual pode ser encontrado na África e na Arábia. É considerado um animal africano onívoro, pois se alimenta de plantas, artrópodes e carniça. Apresenta dimorfismo sexual, sendo os machos negros e as fêmeas marrons ou cinzas. Como curiosidade, enfatizamos que seus ovos são incrivelmente grandes, pesando entre 1 a 2 quilos. A girafa habita a savana africana, mas também pode pastar em florestas abertas. É considerado o animal terrestre mais alto do mundo, atingindo os 580 centímetros e pesando entre seus 700 e 1.600 quilos. Este ruminante gigantesco se alimenta de arbustos e frutas de fatos. Estima-se que uma espécime adulta consuma cerca de 34 kg de folhagem por dia. Estes animais africanos são animais gregários, vivendo em grupos de mais de 30 indivíduos, criando relações sociais muito fortes e duradouras. O hipopótamo comum é o terceiro maior animal terrestre do mundo, pode pesar entre 1.300 a 1.500 kg e pode atingir uma velocidade de 30 km por hora. Vive em rios, manguezais e lagos, onde se refresca durante as horas mais quentes do dia. O hipopótamo comum pode ser encontrado no Egito, em Moçambique, embora existam 4 outras espécies que juntas povoam um grande número de países africanos. Eles são animais particularmente agressivos em relação a outros animais e outros da mesma espécie. Os crocodilos são divididos em 3 espécies que habitam as áreas da floresta da África: o crocodilo do oeste africano, o crocodilo de focinho delgado e o crocodilo do Nilo. Estamos falando de grandes répteis que habitam vários tipos de rios, lagos e pântanos. Podem ultrapassar 6 metros de comprimento e ter seus 1.500 quilos. Dependendo da espécie, esses animais da África também podem viver em água salgada. A dieta dos crocodilos é baseada no consumo de vertebrados e invertebrados, embora possa variar de acordo com a espécie. Eles têm uma pele dura, cheia de escamas, e sua expectativa de vida pode exceder 80 anos. Já falando sobre o gorila, existem 2 espécies com suas respectivas subespécies que habitam as florestas africanas: o gorila ocidental das terras baixas e o gorila do Oriente. A dieta deles é principalmente herbívora e é baseada no consumo de folhagem. Seu principal predador é o leopardo.
Acredita-se que estes animais africanos usam ferramentas para se alimentarem e que fazem seus próprios ninhos para dormir. A força dos gorilas é um dos assuntos que geram mais curiosidade entre as pessoas. Apesar de tudo isso, ambas espécies estão criticamente ameaçadas de extinção. O papagaio cinzento é encontrado em várias partes da África e é considerado como uma espécie particularmente antiga. Mede cerca de 30 centímetros de comprimento e pesa entre seus 350 a 400 gramas. Sua expectativa de vida é prodigiosa, pois podem exceder 60 anos de idade. Eles são animais muito sociáveis, que se destacam por sua inteligência e sensibilidade, o que lhes permite ter a capacidade de falar. Infelizmente, é um animal em perigo de extinção. Falando sobre a piton africana, considerada uma das maiores cobras do mundo, pode ser encontrada em diversas áreas da África subsaariana e também é considerada presente na Flórida, nos Estados Unidos, devido ao comércio ilegal de animais. Esta espécie é um dos animais africanos que pode ultrapassar 5 metros de comprimento e 100 kg de peso. As hienas são popularmente conhecidas por um som que emite semelhante ao do sorriso. Os animais da família Hyaenidae são mamíferos que se alimentam de carne, cuja aparência se assemelha um pouco aos cães, mas também aos felinos. É um animal necrófago, come carniça. Elas vivem principalmente na África e na Europa, e é também um eterno rival de felinos maiores como o leão e o leopardo. A polpa euroasiática é uma ave pequena quando comparamos com os demais animais africanos. Ela tem os seus hábitos migratórios, portanto não é encontrada apenas na África, medindo menos de 50 centímetros. Distingue-se por uma pluma em sua cabeça, adornada com as cores do resto de sua plumagem, que variam do rosa velho ao marrom, com áreas em preto e branco. Existem várias espécies de cobra na África, mas a mais famosa delas é a cobra real. É um réptil extremamente perigoso, que atinge quase 2 metros e é capaz de levar seu corpo para parecer ainda mais intimidadora a ameaças e presas potenciais. Seu veneno é letal, pois ataca diretamente o sistema nervoso, causando paralisia. Pessoal, agora vamos falar sobre o lemure da cauda anelada. É uma espécie de pequeno primata nativo da ilha de Madagascar, que está atualmente em perigo de extinção. Não apenas a aparência externa do lemure é peculiar, mas também os sons que ele emite e a fosforescência de sua pupila são características marcantes de sua morfologia. Eles são herbívoros e seus polegares são oponíveis, permitindo-lhes agarrar facilmente os objetos. Já falando sobre as rãs gulias, é o maior anuro do mundo, pesando até 3 kg. Sua capacidade reprodutiva também é surpreendente, com um único indivíduo capaz de pôr 10.000 ovos. No entanto, a destruição do ecossistemas que habitam na Guiné e no Camarões colocaram este animal africano em perigo de extinção. Pessoal, agora para finalizar o vídeo, vamos falar sobre o gafanhoto do deserto. Deve ter sido essa espécie que invadiu o Egito como uma das 7 pragas que conhecemos da Bíblia. Até os tempos de hoje é considerado um perigo potencial tanto na África quanto na Ásia por causa de sua capacidade de reprodução, pois os enxames de gafanhotos são capazes de atacar e exterminar campos inteiros de culturas e plantações. E aí pessoal, curtiram o vídeo? Então já vão deixando aquele like e nos comentários deixam sugestões de vídeo. Agradeço a participação de todos, um forte abraço e até a próxima!